Olá pessoal, hoje é dia 1º de novembro de 2014 e a gente vai dar início agora à nossa análise Trend Fit de ações. Uma semana muito importante com a definição das eleições, né, que estava deixando o mercado bem volátil nas últimas semanas. Né. Começando por Allianz. Allianz bateu no suporte que a gente comentou na semana passada e recuperou um candle com amplitude bem grande, né? Porém o nosso filtro mensal agora ele não está permitindo operações nesse papel. A gente vai aguardar. O ativo fechou em R$ 18,20 essa semana. Então por enquanto a gente não tem nada a fazer em Allianz. Cielo sinalizou venda na semana passada e nessa semana se recuperou. Notem que a situação da Cielo ela é bem semelhante à da Allianz. Filtro semanal não permite compras e o candle dessa semana também com uma amplitude considerável e o fechamento na máxima. A gente vai precisar aguardar essa mudança do filtro mensal para gerar um novo sinal de compra, né? Por enquanto, em Cielo, não temos nada a fazer. Cosan, outro ativo com as mesmas características, né? Filtro mensal não permitindo compra, candle com amplitude significativa e fechamento próximo da máxima. Então, nessa situação, a gente tem que aguardar primeiramente o filtro mensal, sinalizar compra, né? Que no nosso gráfico, como é que funciona o filtro mensal? Quando os candles estão coloridos, nosso filtro mensal está positivo. Quando os candles estão monocromáticos, o nosso filtro mensal está negativo e não permite, ele não me deixa operar nesse papel. No momento, é o que está ocorrendo com Cosan, né? Cielo, Allianz, né? Estão todos no mesmo, estão todos na mesma situação. Exetec, mesma situação das outras. A única diferença é que Exetec está bem longe do nosso high-low. O ativo precisa se recuperar bastante para a gente começar a acompanhar mais de perto. No momento, a gente está 23% do nosso high-low. Né? Então, por enquanto, a gente não tem nada a fazer em Exetec. Né? Só devemos continuar acompanhando o ativo. Grendene. Grendene, no quesito candle, a Grendene está igual aos outros ativos. A diferença é que a gente está dentro de uma operação. O filtro mensal positivo e um candle com uma amplitude bem grande nessa semana. Fechamento quase na máxima, né, em 17,49 e o stop em R$ 14,21. Aqui é um exemplo de como é importante a gente ter regras para operar. Numa semana como essa, que a Petrobras abriu uma segunda-feira com queda de mais de 14%, né? Se a gente for seguir a dica de fórum, a noticiário, tudo indicaria que a gente deveria vender porque as ações iam derreter. Mas não. Eu tenho um sistema com regras definidas de compra e de venda. Isso me deixa muito tranquilo, ainda mais no gráfico semanal, que eu só vou olhar na sexta-feira. E aí definir o que eu devo fazer, entende?
a gente tira o emocional da jogada e isso melhora muito as nossas operações. Elbor está com filtro mensal positivo, Candle também com uma amplitude considerável, mas a gente precisa que agora que o nosso sistema sinalize um ponto de compra, né? Primeiramente a gente tem que aguardar a violação do high-low, né? Então a gente vai aguardar esse sinal aqui em Elbor. JHSF, ela se recuperou essa semana, né? Mas a gente não tem nada a fazer. A gente precisa primeiramente do nosso filtro mensal positivo, o que não ocorre desde junho do ano passado, né? Então a gente vai esperar primeiro essa sinalização do filtro mensal em JHSF3. Em Klabin a gente continua no trade, né? O ativo chegou a bater no nosso high-low, né? O nosso stop, mas recuperou e fechou bem perto da máxima em 2,42. O nosso stop está em 2,21. Então a gente continua acompanhando de perto o Klabin para ver a evolução desse nosso trade. Metal leve. Notem que o fechamento ele foi acima do nosso high-low, mas o nosso filtro mensal não está permitindo operações no momento, né? A gente precisa aguardar primeiro essa sinalização do nosso filtro mensal para que o nosso sistema em seguida indique um novo ponto de compra, né? Então, essa semana a gente não tem nada a fazer em metal leve. Lelis Blanc, né? Lelis Blanc nessa semana violou o nosso stop, se recuperou, fechando praticamente na máxima em 8,52. O nosso stop está em R$ 7,55. Até o momento, a gente está com um lucro de praticamente 38%. Se vocês notarem, sistemas seguidores de tendência têm uma taxa de acerto mais baixa. Então é normal a gente pegar alguns sinais falsos, né? Mas quando a gente engata uma tendência de alta, é ali que a gente recupera o prejuízo naquelas entradas falsas e faz o nosso lucro, né? Então a gente segue acompanhando o Lelis Blanc e que a gente continue por um longo tempo nessa operação. Marco Polo também se recuperou, mas desde o ano passado a gente está numa tendência de baixa e o nosso filtro mensal nos deixa fora do papel. A gente não tem o que fazer em Marco Polo por enquanto, né? O ativo se recuperou, teve uma boa semana, né? Chegou a R$ 3,50, mas se recuperou bastante e fechou em R$ 4,24, né? Nosso high-low está em R$ 4,70. Então a gente continua acompanhando Marco Polo. Porto Belo teve a mudança do filtro mensal, né? Então agora a gente deve ficar de fora desse papel até o filtro ficar positivo. Porto Belo segue naquela nossa caixinha, né? Encaixotada nessa nessa faixa de preços, né? Então por enquanto a gente continua acompanhando Porto Belo, mas precisamos primeiro do nosso filtro mensal positivo. Valide.
Fechou a semana com um candle semanal gigante, né? Fechou na máxima e fechou acima do nosso high-low. Você vai me perguntar por que não sinalizou compra no papel essa semana. É o seguinte, além do filtro mensal e do high-low, nós temos uma análise de candles para efetuar a compra. Por enquanto, o papel não atendeu esses critérios e por isso não sinalizou a compra. Vamos combinar o seguinte, eu vou fazer um post no site com os critérios de compra e venda do nosso setup para ficar mais fácil de você entender todos os critérios, né, que envolvem, que sinalizam uma operação de compra e uma operação de venda, certo? Então, com o Valide a gente encerra a nossa análise semanal, né? Convido vocês para visitar o nosso site trendfitinvest.com.br, fazer o download da nossa planilha de gerenciamento de operações e acompanhar os artigos do site. Um grande abraço e nos vemos semana que vem.